Oi gente, eu sou a Dessa, esse aqui é o primeiro vídeo da Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre 5 livros favoritos da vida. Claro que esses 5 livros não são todos os meus favoritos da minha vida. Eu tenho uma lista enorme que eu não vou ficar aqui até amanhã falando pra vocês todos os livros. Então dessa lista eu peguei 5 que são bem diferentes um do outro pra agradar vários gostos. Nem todos eu tenho aqui na minha estante em livro físico, muitos eu li em e-book, então os que eu não tenho físico eu vou botar uma imagem pra vocês olharem qual que é. O primeiro livro que eu escolhi é um livro mais clássico, então eu escolhi O Sol é para Todos. Muitos de vocês já devem ter lido O Sol é para Todos, e eu demorei muito tempo pra ler, eu não entendia direito quando eu via sinopses sobre o que se tratava. A maior parte da sinopse diz que é sobre preconceito, mas depois que eu li eu não concordei com isso. Ele é, claro, também sobre preconceito, mas ele é muito mais do que isso. Ele é sobre uma criança crescendo, ele é sobre a Scout, ele é sobre a Scout, o personagem principal. Ele é sobre ela, ele é sobre o pai dela, a família dela, é sobre infância, é sobre como era antigamente o preconceito, claro, também. Mas ele é muito mais, eu não sei explicar tudo que ele tem de bom. Só que ele é um livro daqueles que tu começa a ler e tu não sabe onde ele tá te levando, mas daqui a pouco ele cresceu dentro de ti e quando tu termina, tu não tá esperando terminar ele, tu ainda fica um tempão pensando nele. Eu vou tentar não dar muitas sinopses dos livros, só um pouquinho pra ver se vocês se interessam, mas eu garanto pra vocês que são todos livros muito bons. E sem saber tanto, de repente, esse livro fica mais gostoso ainda, porque a gente vai descobrindo aos poucos do que ele se trata, sem spoilers principalmente. Sol é para Todos tem filme no Netflix, confesso que não gostei muito, mas tem, e bem antigo, é até preto e branco. O segundo livro que eu vou trazer pra vocês é bem diferente do primeiro, ele tem uma pegada 1000 vezes mais sci-fi. O pessoal que gosta de ficção científica provavelmente já leu ele, que é Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu, Robô é uma coletânea de contos, todas elas sobre robôs, indo do primeiro conto, em que o robô é mais primitivo, até o último conto, que a tecnologia está muito mais avançada. Ele, justamente por isso, por já não começar nas tecnologias avançadas, de repente ele é um bom começo para quem quer começar na ficção científica. Eu, por exemplo, amo ficção científica, mas eu lia muito pouco, eu era mais de ver filmes. Então eu comecei por aí e desde já, além de eu ter muito mais vontade de ler ficção científica depois disso, eu me apaixonei pelo Asimov. Ele não é um livro que eu dei 5 estrelas, porque como ele é de contos, tem uns que são melhores, outros que são piores, então eu deixei ele, se não me engano, uma média 3,5, 4 estrelas, mas não é por nota que ele está nos meus favoritos, ele está nos meus favoritos pelo que ele significa. Por ele ser uma porta de entrada para a ficção científica, por ele ser uma porta de entrada para as obras do Asimov. O terceiro livro que eu vou trazer pra vocês, então, sai totalmente do futurista e indo pro passado, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ele foi escrito antes de 1800, é um romance, e eu não leio muitos romances, mas ele me pegou bem na primeira página. Ele tem aquela pegada de conversas antigas, diálogos antigos, em que as pessoas falam todas pomposas e tal, só que ao mesmo tempo com várias ironias, espetadinhas embaixo dos panos, embaixo daquelas palavras. Então, desde o início, antes de chegar na parte do romance, eu já queria ler mais desse livro, porque ele é muito gostoso de ler. Não se assustem por ele ser um livro antigo, ele é fácil de ler. Claro, tem que dar uma cuidadinha às vezes na tradução, mas ele é maravilhoso. Sem contar com os personagens, né? Se você já viu o filme, tem uma série, e tem uma websérie também, que eu descobri há pouco tempo, então tem muito material sobre Orgulho e Preconceito além dos livros. E o romance também é ótimo. São entre duas pessoas orgulhosas pra caramba, a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy, e aquele orgulho vai se quebrando enquanto vamos passando as páginas, e não é aquele romance de bate o olho e quer, sabe? É um romance construído, e isso hoje em dia não tem muito, né? Qualquer young adult que a gente pega é sempre paixão à primeira vista, e esse não, é um romance totalmente construído, é muito gostoso de ler e vale muito a pena. Quarto livro, então, não vou falar de um livro, na verdade eu vou falar de uma série representando fantasia. Eu fiquei meio assim que trazia pra vocês. Eu pensei em falar de Harry Potter, porque ele representa muita infância de muita gente, no meu caso pré-adolescência e adolescência, então ele foi muito importante pra mim, era a hype daquela época. E aí eu resolvi, na verdade, trazer a hype de hoje em dia,
que é as Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu tô aqui com Guerra dos Tronos representando a série inteira. Ele é um dos favoritos pra mim, não pela fantasia em si, até porque eu tinha um pouco de preconceito com um ambiente mais medieval, mas é pelo George Martin, porque ele escreve muito bem e ele tem uma coisa que eu adoro, que é mocinho não necessariamente tem que sobreviver até o final. Eu não gosto de histórias previsíveis e George Martin não deixa nada previsível nunca. Depois que eu comecei a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, George Martin virou o meu autor favorito e eu gosto muito dessa saga porque, além dela trazer vários elementos que eu gosto, como eu já falei, que são as reviravoltas e ninguém está salvo, essa série também foi pra mim um marco, porque eu acho que foi a partir daqui que eu comecei a ler umas coisas um pouco mais adultas, não tanto infanto-juvenil ou young adult. E por último, mas não menos importante, um livro de terror psicológico. Caixa de Pássaros foi o meu favorito do ano passado. Se eu tivesse feito vídeos pro YouTube ano passado, vocês teriam ouvido muito falar nesse livro. Não é à toa que ele tá no plástico ainda, porque eu li ele em e-book e depois eu comprei e ele tá lacradinho porque eu quero que ele dure pra sempre. Eu adoro livros e filmes, etc., que mexam com os nossos sentimentos. Então eu sempre vou gostar de alguma coisa que me faça chorar, que me faça gargalhada ou até que me agonie, que é o caso de Caixa de Pássaros. E não tem como tu não ter os sentimentos aguçados quando tu lê esse livro, porque pra quem não sabe a sinopse, tem alguma coisa que causou um apocalipse, mas ninguém consegue enxergar essa coisa. Porque quem enxerga se mata e mata os outros. E as pessoas que sobreviveram a isso, se elas querem andar na rua, elas têm que botar uma venda. Então grande parte das cenas desse livro, a pessoa está vendada. Ou seja, a gente não tem descrição de cenário. O Josh Malerman, que é o autor, ele consegue escrever de uma forma que tu entende o teu ambiente sem ver. Ele não te descreve, ele só te descreve sons, sensações, cheiros. Então não tem como não se sentir agoniado em algumas dessas cenas. Então não tinha como eu não amar esse livro. Recomendo demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, muito mesmo por assistir esse vídeo. Por favor, se inscreve no canal, compartilha, me segue nas redes sociais, vou deixar na descrição todas as redes sociais do canal. E até a próxima! Eu li Caixa de Pássaros, algumas das cenas que eu li de Caixa de... Então, tá aqui a minha